ser esclarecidos, garantindo-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, mas ao final, se estabelecendo a culpa de quem quer que seja, eles devem ser punidos. Estamos ao vivo para Portugal. Estamos ao vivo para Portugal. Lula, presidente, há um prejuízo político no seu cálculo? Evidentemente que é algo não desejável, né? Se ter logo no começo do governo a necessidade de uma demissão, de uma exoneração. Mas são coisas que acontecem na política. As decisões precisam ser tomadas. Por piores que elas sejam, é melhor tomar uma decisão do que deixar de tomá-las. Então, obviamente, foi tomada uma decisão, nós respeitamos. Isso não afeta o bom andamento que nós temos numa relação entre executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos buscando muito constantemente essa harmonia. Ela tem sido vivida no Brasil, eu sou testemunha disso, uma harmonia da presidência do Congresso Nacional com o presidente da República e também com o Supremo Tribunal Federal, porque o nosso propósito é ter uma agenda de Brasil que seja, repito, independente dessa agenda das polêmicas ou dos ruídos políticos. Então nós temos que separar essas coisas e nós não podemos travar o bom andamento do Brasil em função desses acontecimentos. Esses acontecimentos são relevantes, evidentemente, precisam ser enfrentados e esclarecidos, mas há uma agenda principal do Brasil, que são as relações internacionais, o fortalecimento desses laços, a atração de investimentos, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, projetos que melhorem a vida das pessoas. E dessa agenda nós não vamos abrir. Ele falou e não falou nada, né, Leonardo? Essa é bem estilo Pacheco, né? Não é desejável, mas aconteceu, né? Não quis entrar mais Fabiola, na polêmica. É o famoso bom não é, mas fazer o quê, né? Então, o presidente do Senado, que tem essa postura mais burocrática, vamos dizer assim, né, Fabiola? Ele deu essa declaração dizendo que, olha, por enquanto, as relações com o presidente Lula continuam iguais, não há nenhum prejuízo político por enquanto, né? E qual que é a questão? O presidente do Senado também foi questionado antes sobre a CPMI dos atos golpistas, que agora tem duas narrativas, né? Primeiro, os aliados do Bolsonaro estavam tentando pressionar o Pacheco para que ele abrisse essa CPI, então conseguissem fazer pressão em cima dos supostos erros do governo Lula nos atos golpistas. Agora, com essa demissão do general do GSI, alguns aliados do presidente Lula estão querendo que abram mesmo essa CPI para conseguir trazer algum prejuízo político ao ex-presidente Bolsonaro, como o Josias estava falando. Agora ficam essas duas narrativas, né? Então, o presidente do Senado tem adotado o tom de que, se houver os requisitos necessários, ele vai abrir de qualquer forma. Mas ele continua sendo, então, por enquanto, um aliado importante para o presidente Lula, que vai enfrentar votações muito relevantes no Congresso Nacional, né, Fabiola? Tem a reforma tributária, arcabouço fiscal agora em maio, que deve ser votado também. Então, o Lula precisa preservar essas relações. No que depender do Pacheco, até agora, até o momento, não vai ter nenhum impacto negativo. Aliás, o Pacheco também na fala dele, aí na fala oficial, ficou do lado de Lula na questão do ataque aos juros, né, o Léo? Esse também foi outro destaque sobre isso, né? Pois é, ele não só ficou ao lado do Lula, como emulou o Lula, né? Aquela frase famosa do ex-presidente de 2008, da marolinha da crise. Ele falou que os ruídos políticos, essas marolas políticas, não podem deixar e causar um impacto para que a taxa de juros não abaixe. Ele fez uma cobrança pública, né, aqui ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que estava assistindo a palestra dele, e ele fez publicamente, diretamente para o Roberto Campos, pedindo para que ele controlasse e abaixasse a taxa de juros para que fosse possível crescer o Brasil. Então, como você bem falou, né, são dois aliados e o Pacheco se une agora ao Lula a essas cobranças públicas, mais um cobrando o Campos Neto publicamente para que abaixe a taxa de juros, a taxa Selic.